Oi, Mara. Parabéns, amei. A gente bebe de conhecimento quando a gente ouve, né, Yusuf? É uma coisa assim absurda. Você tem realmente o dom da palavra. Parabéns. Obrigado, obrigado. Yusuf, eu não sei quantos aqui são coaches ou mentores, né? Mas a minha pergunta para você é dentro de todo esse cenário novo, né? Hum. Eu tenho uma preocupação. Eu tenho, não sei se outros partilham da mesma preocupação que eu. É tudo novo para todo mundo. E o papel do coach, do mentor, é ajudar, apoiar o seu coach, o seu mentorado a ultrapassar as dificuldades. Como fazer isso no momento em que estamos todos nós na incerteza? Essa é a minha preocupação, entendeu? Como que eu me preparo, ou assim, dentro de tudo isso que você está estudando, todas essas mudanças que você já vem, né, pelo que eu entendi aqui da sua palestra, você já vem percebendo através da fala de muitos filósofos, como é que isso funciona dentro do universo do coach e do mentor? Como é que a gente se prepara? Como é que a gente ajuda esse nosso coach, esse nosso mentorado, nesse ambiente tão turbulento? Como é que a gente também se prepara para isso? Não sei se eu me fiz entender. Fez, fez. Antes desse parada que nós estamos vivendo, o mundo era exatamente isso que você falou, turbulência. E uma das competências fundamentais para o século XXI, entre aquelas que o Fórum Econômico colocou, como empreendedorismo, por exemplo, ele colocou que outras duas seriam fundamentais. O coach, ser um líder coach e um líder mentor, para trabalhar com a equipe. Só que isso agora, com essa pandemia, parou tudo. Ninguém sabe. Nem eu, como coach, sei. O que, que eu estou fazendo? Para daqui para frente poder ajudar as pessoas que vão estar à frente desse negócio. Eu estou estudando o ser humano como eu nunca estudei na minha vida. Estou estudando o universo. Estou estudando tudo. E às vezes eu entendo o que Einstein quis dizer sobre a teoria da relatividade, que está começando a ser revista isso. Porque tudo no mundo muda. E eu também estou procurando respostas para ajudar o meu coach ou o meu mentorado daqui para frente. Estamos trabalhando, todos nós, vários coaches e mentores, de uma forma entender como o ser humano vai entender, porque o ser humano vai trazer daqui para frente uma doença que é pior do que o Covid, a depressão. E como é que você convive com isso? Como você pode ajudar as organizações? Tem gente ficando louca. Nunca se aumentou tanto o número de divórcios como nós estamos vivendo agora. E como é que você faz com isso? Porque as pessoas estão se adaptando a uma mudança que ela é radical. Ela veio para uma mudança radical na nossa vida, mudança de paradigma. Quando eu falo paradigma, o que é paradigma? É o nosso modelo mental. Lembra do modelo mental? Paradigma é como eu enxergo o mundo e não como o mundo é. É o que está baseado na minha cabeça. Se eu continuar com o paradigma antes da pandemia e não se abrir para o novo, eu não vou conseguir continuar essa caminhada, porque ninguém sabe o que vai ser daqui para frente. Ninguém sabe. As universidades estão perdidas. Como é que nós vamos levar esse conhecimento para frente? Primeiro que não sabe nem como levar em tecnologia isso, porque estavam preparados pensando daqui 5 anos. Mas voltou para um mês. Porque quanto tempo as crianças já estão sem aula? Quanto tempo muita gente? Aí o próprio Sandro fez uma pesquisa que eu achei fundamental, a pesquisa dele. As pessoas ainda preferem o presencial. E no presencial não vai ter mais, gente. Quer dizer, como é que você faz essa mudança de paradigma na cabeça das pessoas, como coach e mentor? Como é que você faz? Aí é que está o grande segredo nosso. Muda você primeiro. Como eu vou fazer no meu trabalho como coach mentor para ajudar? O que está acontecendo no mundo? Eu estou vendo que está vindo uma nova visão de coach para o mundo, para o Brasil, porque no mundo lá fora já existe, já tem.
é o coach de equipe, não mais o individual. É trabalhar a equipe para fazer aquilo que o próprio Peter Senge disse, ter uma equipe de alto desempenho para ter uma organização que aprende. As organizações serão organizações que aprendem, melhoria contínua, conhecimento contínuo. É isso que vai ser daqui para frente. E nós vamos começar de novo a nossa profissão aprendendo com os nossos próprios coaches, com as dores deles. Porque pode ter certeza que as dores deles são as mesmas nossas. E juntos a gente vai achar uma solução. Esse é o aprendizado. Então, qual é o grande segredo do aprendizado hoje? Eu não vou mais partir da teoria para a prática. Porque, se a gente analisar bem, pega um curso de MBA. Eu que sou professor de MBA em várias faculdades, o aluno fica 1 ano e meio, um monte de ferramenta, um monte de coisa. Quanto disso ele coloca em prática na organização em que ele está? Se ele colocar 10%, sai aplausos. Mas não, o que eu tenho que fazer agora com essa nova mudança de paradigma? Eu vou pegar essa prática, vou praticar isso e vou entender a teoria sistêmica dessa prática. Então, eu vou construir um novo conteúdo através da prática. Vamos juntos aprender e criar, por isso que ele fala do pensamento sistêmico, por isso que fala de colaboração, por isso que ele fala de equipe. Então, eu vejo hoje, para coaches e para mentores também, né, consultores, é trabalho em equipe. Esse vai ser, daqui para frente, a nossa tendência. Não sei se eu expliquei bem para você, Mara, se atendi a sua expectativa. Aí você pode dizer também que essa questão da equipe vale para o cooperativismo ao invés da competição. Porque o nosso, na verdade, o século XXI, ele trouxe a cooperação. A cooperação é o cooperativismo. As cooperativas, se entenderem o momento, terão uma grande oportunidade agora de ultrapassar os grandes bancos, as grandes cooperativas de produção, cooperativas de financeiras. É o momento deles agora. O que eles precisam é ter a mente aberta, não ter aquele mente de cooperativismo que eles tinham anteriormente. Eu tenho um presidente que fica há séculos lá dentro, com a mesma diretoria, com o mesmo jeitão, e não muda. Então, se olhar o quanto eles têm de participação no mercado, o que é pouco em relação a grandes empresas? Por que eles têm pouco? Por conta do sistema de liderança deles. E nós vamos ter que mudar isso. Isso que nós estamos vendo no país, briga política, 2 coisas matam a vida. 2 coisas matam vida: saúde e dinheiro. Se essas 2 coisas não andarem juntas, a pessoa morre. O nosso país vai ser um país que vai viver a vida inteira dele atrás de todo mundo. Por quê? Nem o mundo estava preparado para essa Covid, com a questão de saúde. Quantos morreram no mundo que não poderiam ter morrido? Youssef, eu venho acompanhando aí essa discussão das empresas que aprendem, da inteligência emocional, né? E da discussão também de todo o processo de automação que já vinha se acelerando nos últimos anos, né? E meu questionamento é o seguinte: o homem tem alguma chance de alterar o sistema? Quer dizer, parece que o sistema já vem pronto. Quem não segue o sistema está fora, sabe? E a inteligência artificial ela vem empurrando mais o homem para a direção que lhe convém, não que interessa os interesses humanos, né? E como lidar com essa dicotomia, né? Eu acho que de tudo que você falou, pensamento sistêmico, uma visão geral, né? Mas assim, os grandes criadores, né, da inteligência, a inteligência artificial está decidindo o caminho humano, né? Então, me parece assim, ao mesmo tempo, vislumbra aí uma possibilidade, mas esbarra em algumas discussões aí do sistema, né? Eu queria te ouvir um pouco aí sobre essa dicotomia aí. Bacana, essa pergunta é muito interessante. Na verdade, esse é o que nós pensamos sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que uma plataforma. Uma plataforma que eu coloco dentro tudo aquilo que eu quero.
É lógico que o ser humano ele tem um problema, ele é dicotômico, né? Ou ele trabalha para o bem ou para o mal, né? Haja visto, nós somos um próprio sistema e nós boicotamos o nosso próprio sistema. Você já percebeu isso? Da onde vem o câncer? Vem da questão da mente. Praticamente nossas doenças vêm da mente e ela corrompe uma coisa que dá um sistema que está perfeito dentro da gente. O homem faz isso, né? Então eu vejo a inteligência artificial olhando para a terceira pilar da tecnologia, que é a tecnologia, ela vem para dar um grande auxílio para o homem. Ela não vai substituir o homem. Eu estava conversando com o Dom esses dias, ele falou, isso é uma coisa que as pessoas pensam errado, ela jamais vai substituir o homem, porque tem que ter alguém que alimente essa inteligência artificial. O que ela vai fazer é aumentar a qualidade e a rapidez com que as coisas são feitas. Só para você ter uma ideia, na área da saúde. Ele trabalha com o Albert Einstein, ele cria o sistema do Albert Einstein, mas eu tive o prazer de estar com ele, com 2 médicos, um em Goiânia, que criou uma clínica totalmente automatizada através da inteligência artificial e, por brincadeira, ele opera as pessoas por game. Cara, aí outro dia, um pai me perguntou que eu não aguento mais ver meu filho jogando videogame a noite inteira, dia e tal. Eu falei, mas por que você está preocupado? O que você fazia na tua época? Eu jogava bolinha de gude, eu andava na chuva. O que sua mãe falava? Vem estudar, moleque. Não foi isso que ela falava para você? Tá. Só que tem uma diferença entre hoje e ontem. Hoje, por exemplo, o moleque da inteligência, que usa a inteligência artificial nos campeonatos mundiais, que é o game, ganha 40 mil reais por mês, moleque de 16 a 18 anos, só para jogar videogame com uma empresa. Porque ele tem, na cabeça dele, líquida e digital, que é essa nossa geração que nós estamos vivendo. Eu não tenho medo, nem um pouquinho, da inteligência artificial. O que nós vamos ter que fazer é nos adaptar, por exemplo, a coisas que dão prazer. Quem gosta de dirigir, não vai mais dirigir. Ninguém que eu preciso dirigir. Quem gosta de ir para o trabalho, de ir lá, de ir no escritório, daqui a pouco não vai ter mais escritório, mas as pessoas vão ter qualidade de vida, vão viver num campo onde você não precisa sair mais nesse centro. Nós não vamos ter tantos acidentes como nós tínhamos, porque a inteligência artificial, como ela tem 99 de acuracidade no negócio, o seguro vai acabar. Para quem vai fazer seguro de automóvel? Para que nós vamos... A fábrica de automóveis, em 2017, o próprio presidente da Mercedes disse que ele ia fechar as fábricas dele, não ia construir mais carro. Não no sistema que nós estamos acostumados, eu entro no volante e tal. Hoje, em 2018, a Chevrolet já começou a fazer o carro que estaciona sozinho. Então, tudo na vida, cartão de crédito, né? Cartão, telefone, isso aqui, desse tamanho aqui, não existe mais. Vai ser uma coisa que o tamanho da tela dele fininho, tamanho de um cartão de crédito, que vai ser o nosso cartão de visita, que vai ser a nossa identidade, que vai ser o nosso telefone celular, vai ser onde eu vou pedir todas as coisas que eu quero de comida, vou chegar num hotel que eu vou estar todo tecnológico, eu não preciso ter nada. Tudo é tecnológico. Eu tenho um filme futurista que os caras fizeram aí. Cara, quando eu olhei isso, falei, nossa, maravilhoso. Só que eu tenho que me acostumar com isso. E o próprio Spielberg vem dando para a gente algumas dicas disso. Quem assistiu o Jogador Número 1 vai entender bem o que acontece com o nosso mundo que nós estamos vivendo de tecnologia. Quem assistiu Lucy vai ver o que acontece se a gente aumentar a nossa capacidade de pensar até onde a gente é possível ir dentro de um computador. Então, não vai ser muito difícil de ter teletransportador, de você estar aqui e daqui 1 minuto, 1 segundo, você está em outro lugar. Estou vendo o tempo só acontecer isso. Tá? Então, eu não tenho medo eu, pessoalmente, não tenho medo da inteligência artificial, não. Depois do que eu conheci, do que eu vi, como se faz e como está sendo desenvolvida, não tenho medo. Eu só tenho medo de uma coisa. É a única coisa que eu tenho medo. Tem uma coisa na vida que nós vamos viver agora, chama conflito de gerações. Como vai viver os mais veteranos, como eu, baby boomer, e vai se adaptar tão rapidamente e fácil, tendo uma mente líquida e digital, com relação
a essa vida que nós estamos vivendo. Eu tenho lá meu pai de 80 anos, que é veterano. Ele vem antes da minha geração. Só que, para ele não consegue, que é o celular. Para ele tem que ser aquele grandão e não é smartphone, porque ele não tem internet, não sabe brincar com o WhatsApp, não sabe fazer nada disso. Agora, esses vão sofrer um pouquinho. Mas a Terra é aquilo que eu entendo de Darwin quando ele falou da seleção natural. E deixa eu só colocar uma coisa que eu estou assistindo as aulas sobre o livro Caibalion, né, onde ele fala lá das leis herméticas. Caibalion? Eu estou lendo o livro e estou acompanhando as aulas, porque ele é um livro bastante... Ele é fino, ele é pouca coisa escrita, mas é muito denso, né? Exatamente. A professora fala lá uma coisa que eu, assim, me fez pensar, e olhando agora a sua fala, eu queria entender como você, como filósofo, pensa sobre isso. Ela diz o seguinte, que a gente consegue ver a tecnologia e a mudança, a evolução tecnológica, quando você olha para a biga e quando você olha para um carro que dirige sozinho hoje, né? Automático, autômato, sei lá como é que fala. Enfim, um carro que faz tudo sozinho. Agora, será que o homem que pilotava a biga evoluiu na mesma velocidade que a tecnologia? Como que fica a ética, as bases filosóficas, o pensamento humano no sentido de amor, fraternidade, compreensão, cumplicidade, respeito ao próximo? Essa evolução do homem enquanto ser acompanhou essa evolução? Não acompanhou. Qual é o grande problema? O cara que dirigia a biga, ele tinha uma tecnologia na mão. O cara que começou a arar, que ele tinha uma enxada, ele tinha uma tecnologia na mão. A tecnologia não é culpada pelas coisas que acontecem. Porque a tecnologia, tudo nós temos tecnologia, tá? Desde que não tinha o eletrônico, tinha tecnologia. O que vai acontecer é uma grande mudança no relacionamento humano. Porque nós estamos acostumados a se reunir, abraçar, conversar, estar junto. E isso, a tendência com essa questão tecnológica é mudar. A mudança vai trazer também mudanças nos códigos de ética, nos valores. Mas nós já tivemos mudanças de valores. Quantas mudanças de valores? Se a gente entender da década de... Vai pegar aí 70 para cá, quantas mudanças de valores nós já tivemos na sociedade? Que hoje ela é aceita pela sociedade, mas já tivemos mudanças de valores. Você quer uma simples? Uma simples, muito simples. Antigamente, o homem e a mulher, para morar junto, ele tinha que se casar. Essa era o valor daquela época. Hoje, quantos se casam quando começa a namorar? Mora junto, casa, experimenta, depois vai casar 10, 20, 30 anos depois por uma questão de atender uma necessidade social. Não que eles queiram. É uma mudança de valores, é uma mudança de pensamento. Isso não tem como não mudar, é a evolução. E tem uma outra mudança grande que está acontecendo, nós estamos saindo da era mecanicista para uma era diferente, uma era até espiritual. Conta da energia, o Fritjof Capra, ele que é um grande físico, ele mostrou para nós, ele mostra nos livros dele, ele mostra o seguinte: a própria matemática, a física hoje, a elétrica é quântica, a eletricidade é quântica, a mecânica é quântica, a ótica é quântica, tudo é quântico hoje, energia pura. Nós estamos evoluindo por isso, mas ainda deve levar alguns anos para isso. Quem estuda bem a questão do ocultismo, a filosofia hermética, entende isso que eu estou dizendo. Por exemplo, os espíritas hoje estão dizendo que a Lua está se afastando da Terra, porque ela já cumpriu
o que ela precisava cumprir com a Terra. E a gente não vai muito longe em questão de valores e isso que você está falando de ética. Quando Galileu Galilei descobriu que a Terra era redonda, quase foi à morte. Ele era um herege. Olha o valor daquela época. Tudo isso é evolução. Nós vamos evoluir. Nós não tem como, não escapa. Nós vamos evoluir. Nós, infelizmente, estamos aonde? No meio dessa ruptura agora, entre século XX e século XXI, com uma nova era, uma nova visão de mundo. E muita gente aconteceu isso. Imagine quando saiu o homem de ser um caçador para ser um homem da agricultura. Quanto que ele não sofreu? Como é que eu vou comer agora planta? Como que eu vou fazer isso? Aí saiu da era da agricultura, onde ele estava adaptado e estava fácil para ele, para a era industrial. Vou viver preso dentro de uma fábrica. Mas ele viu que essa mudança traria para ele algum benefício. Ele tinha segurança com a família, porque era um valor muito forte família naquela época. Então ele entrava, picava cartão, saía, picava cartão, ia para a casa dele e tinha a vida familiar dele. Coisa que já na década de 70, 80, começando, né, quando começou a questão da tecnologia aumentar, isso acabou. Quantas horas de trabalho nós trabalhamos por dia? Quantas horas nós damos de atenção para a nossa vida, como lazer, família, um monte de coisa? Todos esses valores, eles mudam e vão continuar mudando. Não sei se você entendeu, se eu respondi isso para você. Tá? Gente, Adeildo, respondi para você? Eu acredito que, com certeza, né, Youssef? A minha discussão é o seguinte, né? É como trabalhar com aqueles com dificuldade de acompanhar a mudança, né? Como ele suportar a dor da mudança, né? Eu acho que eu, por exemplo, vim lá da datilografia e cheguei até aqui, né? Fazer uma reunião aqui com esse monte de gente, não é isso? É tudo virtual. Usei fax, né? Joguei Atari, quer dizer, eu fiz um monte de coisa para conseguir chegar aqui. Andou de bonde, né? Andou de bonde de no Windows 10, né? Então, assim, eu sou um sobrevivente aí ao longo do tempo, né? Foi fácil? Não foi fácil, né? Mas a minha discussão é o seguinte, quanto as pessoas vão estar dispostas, né, a enfrentar, assim, de peito aberto, né, de estudar, de buscar, de não ter muita teoria em relação ao que está acontecendo, né, para dar alicerce, né? E eu tenho visto, assim, essa discussão, acho que até a Ana colocou aqui, ó, no chat, né, a questão do emprego, né? Ela colocou aqui, ó, a grande questão é como fica o emprego, né? Quer dizer, e aí, como é que as pessoas... tudo bem, eu já larguei meu emprego há 9, 10 anos atrás, né? Estou vivo aqui também, né? Mas, assim, não é uma missão tão simples, né? Tão fácil, né? Então, tem, acho que, várias questões aí, pontos que vão borbulhando aí da nossa discussão, né? Mas, assim, o quanto você está disposto a suportar essa transição, né? E eu acho que muita gente vai ficando no caminho. Alguns não vão suportando, outros vão achando outras formas. Isso aí chama-se seleção natural. Então, mas essa seleção natural, aí como você como coach, mentoring, né? Quer dizer, como é que a gente suporta essas pessoas, né? No sentido de dar condições de continuidade para elas, né? Num ambiente tão incerto, né? Eu acho que isso que é o questionamento, né? Eu acrescentaria nisso, nisso, Adeildo, grandes mudanças na sociedade. Tem muitos países discutindo programas de renda mínima. Eu morei na Alemanha, o estado que eu morei na Alemanha, que é Schleswig-Holstein, estava disposto a pagar 1.000 euros por pessoa, por pessoa. E nessa coisa eles iam diminuir um monte de benefícios sociais que eles têm. Mas eles estavam dispostos a pagar 1.000 euros por pessoa. Então, eu acho que muitas mudanças sociais grandes vão acontecer. Eu estou acompanhando, semana passada, acho que foi, não sei se foi na quinta ou na quarta-feira, foi o dia dos refugiados, né? E eu descobri que tem 26 milhões de pessoas no mundo refugiadas de guerra,
de fome, de uma série de coisas, né? Então, assim, e as barreiras que os países estão criando para essas pessoas que não têm acesso, né? Então, assim, tudo bem, a Alemanha para os alemães, né? Os Estados Unidos para os americanos, né? E aqueles que estão perdidos aí no mundo, aí sofrendo com N tragédias, né? Então, aí eu sempre discuto essa questão a partir da solidariedade, né? Quer dizer, nós vamos mudar sem a solidariedade, né? Quem for mais fraco que morra, né? Quer dizer, é complicado essa discussão do ponto de vista moral aí que Mara colocou, né? Moral e ética, né? Então, não sei, eu fico muito assim, eu olho para tudo isso, mas vejo com grande preocupação o futuro, sabe? Eu acho que nós estamos bem próximos aí de uma situação de colapso, de crises sucessivas se alternando e os estados nacionais não conseguindo responder a isso, né? Então, nesse meio termo, nós estamos aí tentando guiar pessoas, né? Eu acho que aí que é o ponto, né? Qual é a nossa ética no sentido de orientação, né? Não numa pegada histórica, né? Que a gente sabe que tem todo um contexto, né? Mas mesmo de sobrevivência da espécie, né? Eu acho que a gente está indo para uma situação bastante crítica até nesse sentido, né? Você fala de visão sistêmica, né? Nós estamos conversando aqui, os caras estão derrubando a Amazônia ali, né? Então, quer dizer, e isso vai voltar contra a gente em algum momento, né? Ou já voltou, não sei, né? Então, são reflexões aí para discutir, né? Eu acho que essa coisa do tecnicismo, abandonar essa visão mais humana, né? Quer dizer, os grandes dogmas estão aí, né? E como enfrentá-los e qual a maturidade nossa quanto líderes, né? Para conduzir os processos. Eu acho que isso que a gente tem que estar antenado, né? Não só falar assim, eu tenho uma ferramenta, te entrego, você vai chegar onde você quer. Né? Mas chegar onde você quer como, né? Se já não tem mais os meios anteriores para se chegar, né? Então, aí, eu acho que acho que isso que é o legal da vida também, né? Se tudo fosse certo, não teria graça, né? Mas pensando certo, nisso, né? Se a gente pensar nessa questão da depressão, que é uma doença que está crescendo realmente no mundo, se for para o abismo, é melhor ir a pé, né? Do que ir com um carro supersônico. É melhor ir mais devagar, né, Mara? Exatamente. É isso. Eu acho que tem, né? Vou até completar um pouquinho. Youssef, né? Oi, Ana. Nesse cenário todo, né, que vocês falaram, a questão, voltando um pouquinho até na questão do emprego, a gente viu lá atrás que a tecnologia ia dizimar o emprego. E o que a gente viu foi muito desemprego e os que estão na força de trabalho muito ocupados, como o Youssef falou. Eu trabalhei no Banco Santander e outros bancos durante 19 anos. Trabalhando 12, 13, 14, 15 horas por dia. E muita gente desempregada. Este momento agora, ele vai dar uma guinada geral. Então, a gente está aprendendo a se adaptar. É verdade que vai ter muito mais virtual do que físico. Então, nós temos um aprendizado, todo mundo, a sociedade, os empresários, todo mundo tem uma curva de aprendizado aqui. Mas o que eu vejo a força de trabalho, independente de ser CLT, a força de trabalho, ela vai ter realmente uma queda muito grande. Porque essa questão da tecnologia, essa questão da inteligência artificial, ela vai dizimar emprego, a gente já sabia disso, mas numa curva de tempo diferente. O que a gente está vendo é que essa curva chegou muito rápido e ninguém se preparou. Então, chegou no epicentro. Chegou no epicentro. Então, de repente, a gente abriu a janela e se deparou com um mundo totalmente diferente. A gente não estava preparado, ninguém estava preparado. E o pior, a nossa força política ainda está no século passado. De quem que a gente depende muito para a mudança? Do nosso poder político. E eu não estou falando de presidente, de partido, eu estou falando de mentalidade política.
Como eles ainda estão no século passado, eles não chegaram no nosso, como é que nós vamos fazer com que isso reduza esse tempo e a gente chegue num futuro menos trágico? Porque o que eu vejo, e dentro do tema que a Mara comentou da questão da depressão, que vai haver um aumento, já está havendo um aumento de suicídios, vai haver muito mais empresários que vão entrar numa crise que não vão saber como sair dessa, e como é que a gente se prepara para isso, e como que a gente lida com as pessoas para isso. Porque solidariedade é uma coisa que a gente está vendo, eu sou católica, eu vejo que as pessoas, muita gente parou e viu que era o momento de se ajudar, mas e como que nós vamos estar preparados para a tragédia que a gente vai ter que enfrentar? A gente tem que se preparar. É verdade isso. Completo, Ana. Concordo com você de gênero e número. E isso, quando a gente vê tudo isso acontecer, o ser humano ainda tem um valor da compaixão, ele tem o valor da solidariedade, ele vai se ajudar, mesmo se a gente olhar aquele Jogador Número 1, que é aquele filme que mostra a tecnologia, o mundo mudou, as pessoas, a favela daquele tempo é um monte de aqueles, como é que chama? Que caminhão carrega para pôr no navio, aqueles containers. É um monte de container. Hoje a gente vê um monte de barraco. A favela do futuro é o container, um em cima do outro, com tecnologia e tudo mais. Mas uma coisa que eu percebi nesse Jogador Número 1, que o valor humano ainda tem. As pessoas se solidarizam uma com as outras. Num filme que você vê de futuro. Concordo plenamente. E a questão do emprego não tem volta da gente pensar que isso não vai... vamos dizer assim, o mundo está se estabilizando agora, daqui para frente vai se estabilizar. A própria Terra, né? O meio ambiente, se você olhar, nessa pandemia, teve um ganho enorme. Teve um ganho enorme. A pena que o Rio Tietê aí de São Paulo não conseguiu se limpar, né? Mas muitos rios, muitas coisas limparam. Como pássaro, eu vejo coisa que eu nunca vi na minha vida. Um gavião aqui na minha garagem pegar uma pomba. Quando que vinha na cidade um gavião fazer um negócio desse? Ver pássaros que a gente nunca viu, quer dizer, então, o próprio meio ambiente está se recuperando, né? Essa mudança não tem como não acontecer. Bacana mesmo sua colocação. Mais alguma coisa, gente? Marcelo, fique à vontade. Estou vendo se alguém tem mais alguma questão. Já são 8h30, aí deixo vocês pensar, se alguém quiser mais alguma questão, ainda tem acho que uns 5 minutinhos, acho que eu marquei aqui até as 20h45 a sala, então acho que a gente tem pelo menos mais 10 minutos. Tranquilo. Eu quero só agradecer ao Youssef, ao Marcelo, pela oportunidade, né, de ter uma palestra dessa, de ter essa discussão rica com as pessoas que participaram, né, pessoas muito legais, o Adeildo, e eu acho super importante esse tipo de discussão, porque ajuda a gente também a oxigenar o nosso cérebro e a trazer ideias, né? Fazer com que a gente também se reinvente, melhore o nosso sistema. Então, eu acho que discussões como essa são fundamentais. A gente podia fazer isso mais vezes. Falando isso que você está dizendo, eu acho só que falando mais vezes, esse café com consultora acontecerá mensalmente. Não, legal. Viu, Mara? Só colocando o que você falou, eu acho que o mundo aprendeu uma outra competência que já existia e ninguém dava bola, que é a da prevenção. Isso é uma coisa que eu falo muito. Eu fiz um e-book que eu digo assim, nós não somos preventivos, principalmente nós brasileiros. A gente não faz isso. Se for em outras culturas, tem culturas que eles são bem mais preventivos que a gente. Mas mesmo assim, o ser humano em geral não é preventivo. Eu falo por mim, eu tenho 100 quilos, tenho 1,66 m. Eu não sou preventivo. E se a gente olhar bem, não é uma questão... A pandemia, ela é mais um acontecimento no mundo. Se você pegar 1929, a gripe espanhola, matou mais do que estão matando agora, muito mais.
É que a gente não olha. Se você olhar a dengue, será que a dengue já não matou mais do que a Covid? O que mata mais no mundo? Nós estamos dando um foco numa coisa, no Covid. Mas o que mais mata no mundo? E a gente vai ter, depois do Covid, outras coisas que matarão mais no mundo. Como doenças psicossomáticas que vão acontecer por conta disso. Quando a Ana falou de crianças, né, aumentou em 1.500% o suicídio em crianças. Nossa. Por conta da violência dos próprios adultos. 1.500%. 1.500% suicídio em crianças, aumentou isso. Por conta da própria violência das crianças, dos adultos. Imagine, o adulto está ficando maluco, imagine a criança, que ela tem energia para gastar, ficar em casa. Como é que ela faz? E quanto tempo nós vamos aguentar isso? Eu estou falando para vocês, eu estou há 3 meses em casa. Amanhã eu vou para o escritório. Mas eu estou há 3 meses em casa. Literalmente. Quer dizer, eu acho que quando eu for preso com prisão domiciliar, eu já fiz o curso. Ave Maria. Ô Marcelo, eu vou tomar liberdade aqui de agradecer a presença de um aluno aqui, meu ilustre, Wilson, né? Eu convidei, ele está aí com a gente, né, Wilson? Muito obrigado aí por prestigiar, né, o professor Youssef, né? E muito feliz vê-lo conosco, né? Eu queria fazer uma provocação aí com você. Fique à vontade. Com o Marcelo, o Youssef, né, Jucimara, né? Eu trabalhei em grandes corporações 37 anos, né? E o que eu estou vendo agora, para mim, essa pandemia está sendo um significado muito forte, porque vocês resumiram tudo isso numa coisa só. O que eu estou vendo agora? Eu estou vendo grandes pensantes aí como vocês, pessoas, sociólogos, né, filósofos, que eu não conhecia nesse país que é riquíssimo de pessoas inteligentes. E Youssef, você falou uma coisa que foi muito importante que aconteceu na minha vida, né? Eu acho, principalmente que nem a Jucimara falou, que o coaching agora, ele tem uma ferramenta fundamental, eu não conheço como que é, mas seria a gente vocês começar a trabalhar o emocional das pessoas. Por que eu penso assim? Porque nesses tempos que eu trabalhei nessas grandes empresas, sempre os grandes, os líderes, sempre eles determinaram o que as pessoas têm que fazer, não como elas deveriam fazer. Então, isso hoje gera esse grande paradigma de perder o emprego e ninguém sabe como fazer. Nesse conhecimento desses 3 meses que eu estou tendo, eu tive uma depressão muito forte, a Deus conhece isso aí, cheguei no limite do fundo, e eu tive pessoas que me ajudaram muito, que são essas pessoas que a gente entende, como eu sou de TI, a gente entende que o sistema operacional nosso tem que limpar, quando a gente faz aquela manutenção no sistema operacional, e fazer toda aquela instalação de software na cabeça da gente. E é isso que eu estou fazendo. Isso para mim está sendo fantástico. E um outro ponto, né, que eu peço assim para vocês grandes pensantes que estão aí, que o Brasil está sendo fantástico. Estou aprendendo, estou louco por ganas de estar lendo, coisa que eu detestava, né? Que eu fui muito movido a comando, porque a minha geração foi muito de faça, faça, faça. Então gerou nisso que nós estamos aí hoje. E você falou uma coisa que foi sensacional. Temos que pensar, temos que resolver. Então meu conceito hoje eu tenho problema, eu não fico debatendo o problema, que isso me machuca. Eu resolvo o problema. Isso está sendo para mim satisfatório. Então eu acho que uma dica para vocês é como vocês que dão coach, palestra, partirem, tá? E uma outra situação que eu entendo também, que eu vejo, os grandes homens que teve no mundo, que eu estive lendo aí, são mais 2 que eu vou falar, tá? Aí já encerro.
os grandes pensantes, os grandes homens, eles começaram a se concluírem, a se definirem depois dos 50. Então, eu acho que nós que somos pré-históricos, nós temos desde lá de cavar, saber cavar com a enxada e saber digitar, coisa que os jovens hoje eu sinto que eles só sabem estar abaixo, assim do teclado. Isso vão sofrer muito, porque nós somos projetados para andar na terra, para cavar. E isso foi uma consequência que nós chegamos, tá? Então, isso é uma coisa que eu nunca tenho desrespeito pelas pessoas acima de 50, 70 anos. Eu estou conhecendo pessoas de 90 anos inteligentes demais. Ontem eu vi um programa, né, que tinha uma pessoa de 90 anos. Ó, vocês vão dar risada no Ratinho. O cara, 94 anos, toma conta da empresa dele. E o cara está sempre se reinventando. Aí é o caminho, tá? E terceiro, para terminar, é assim, esse país é muito grande. Acho que temos aí trabalhos aí, carreiras, assim, coisas para chegar. Eu mesmo estou lendo, eu estou correndo atrás. E nós vemos muito imediatismo, né? Porque está tudo bonito hoje. Pô, quero ganhar 30 milhões amanhã, e não é assim que funciona. Porque Deus sofreu lá, a Jucimara, que é católica, eu também sou, Deus sofreu para mostrar lá para o pessoal de Israel, com todo aquele caminho da abril, mas ninguém acreditava nele. Você vê que ele precisou dizimar uma geração de 40 anos para mostrar que ele era Deus. O pessoal não acreditou nele, então não somos nós que vamos conseguir, né? Ele foi mostrando, foi dando comida, foi fazendo, todo mundo reclamava, né? Tá? Então, é isso que eu queria falar e eu queria reivindicar. E, se você puder mandar um livro para mim, eu te agradeço, tá? Mando. Cara de pau, né? Obrigado. Não, mando, não tem problema. Obrigado. Wilson, eu queria só complementar o que você falou. Eu estou lendo 2 pensadores hoje que eu admiro. Um deles é Leonardo da Vinci. Sim. E o outro é Newton. Ele tem um livro chamado Principia, que tem 3 livros. Tá. Que é um princípio matemática, que é matemática quântica. Tá. E o que eu aprendi com esses caras? Aprendi com esses caras é o seguinte: no mundo em que eles viviam, também tinham essa mesma coisa que nós estamos vivendo hoje, de uma escala diferente. Só que eles tinham um mindset diferente. Eles tinham um mindset evolutivo, como diz a Carol Dweck, no livro chamado Mindset. Ela escreveu isso, estudou isso há muito tempo. Existem 2 tipos de pessoas. Nós estamos vivendo uma pandemia. As pessoas de mindset fixo olham a pandemia como uma doença, como uma coisa, como medo e que o mundo vai acabar. As pessoas de mindset evolutivo é o que eu vou aprender e qual o lado positivo disso. Sim. Essa é a grande diferença de você estar hoje no mundo vivendo, tendo esperança, e o outro que tem medo. Sim. Mindset. Perfeito. Legal, que você colocou. Obrigado pela oportunidade, adorei, agradeço a Deildo aí, que tem sido uma pessoa sensacional. Vou mandar o livro para você através do Adailton, tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Obrigado pela participação. Eu gostei. Eu que agradeço por você. Prazer ter você aí. Obrigado, viu? Ô, Marcelo. Oi. Eu prometo ser breve. Eu vou disponibilizar o meu próximo livro aí, que é um caminho tênue e baseado na visão da complexidade, né? E eu vou mandar o eletrônico, assim, não tem problema, né? Chega rápido. Isso. Ele lê aí 1 hora e pouco, né? Mas, assim, tem um capítulo chamado Inteligência Coletiva, né? Eu acho que só isso pode nos salvar, né? Se a gente não colocar isso no mesmo pacote, todo mundo olhar para os grandes problemas, né, de uma forma mais ampla, a gente tem pouco chão pela frente, né? Mas eu vou disponibilizar gratuitamente aí para vocês, ainda não está impresso. Opa. E vocês são aí nossos queridos aí, né? É isso aí. Muito obrigada. Obrigado. Ok. Bom, eu quero agradecer, então, em nome da BCO, a presença de todo mundo aqui. Lembrando que mensalmente a gente vai fazer uma reunião dessa. A ideia é 1 hora de reunião,
Mas se o pessoal gostar do assunto e quiser ficar, a gente estende mais uma, quando dessa vez a gente ficou aqui 2 horas. Ok? Então, todo mês vamos procurar alguém que traga um conhecimento tão importante como o Yossi trouxe hoje para a gente, vários questionamentos diferentes. Eu acho que isso foi a parte mais gratificante dessa reunião aqui. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Alguém que quiser trazer um assunto, né? Tem algum livro escrito ou tem algum artigo interessante que gostaria de partilhar, que acha que pode ser interessante, manda para a gente. Ou a própria experiência pessoal, que é muito importante. Até a experiência pessoal, verdade mesmo. Bem colocado, Marcelo. Tem muita gente com uma experiência rica para partilhar com a gente e ajudar a gente a enfrentar melhor esse momento pandêmico, essas crises todas que a gente está vendo que vem pela frente. Então, assim, manda para a gente, para Souza Araújo, para o Marcelo ou para mim, que aí a gente já se prepara para a próxima. Quem sabe um de vocês está aqui falando, graciosamente nos deu o prazer dessa palestra maravilhosa.